dia, Giovanni. Bom dia, Vanice, tudo bem? Um pouco ansiosa de vez em quando. Entendo. Por que será, né? Principalmente a partir do momento em que a gente passou pela experiência drástica da pandemia, as pessoas começaram a se sentir na linha do surtado. E aí a gente vê, né, números exorbitantes, absurdos, índices alarmantes sobre ansiedade. Toda ansiedade levará à depressão? Não necessariamente. E é interessante isso que você colocou, porque em 2020 foi feito um censo que colocava o Brasil como primeiro em ansiedade e o quinto em depressão. E isso foi antes da pandemia, então acredito que Nossa, aumentou. a gente tem fama de um povo tão alegre, né? O pessoal tudo Uau! ansioso. Somos os extremos. A vontade do carnaval. Deve ser isso. Carnaval e Antonina também é bom, tá? Vai vendo, né? A gente precisa se divertir também para não ficar vidrado só nos problemas da vida, para que não vire uma tortura. A gente tá aqui rindo, mas o assunto é seríssimo. Vou chamar imediatamente o Eliseu de Campo Mourão, que abriu o coração pra gente, deu o depoimento dele, um testemunho de quem superou, sim, a depressão, com 4 pilares. Bom dia, Vanice. Bom, nada aqui para falar sobre depressão. Depressão que eu já tive, uma depressão que me levou quase à morte. Vanice, quase à morte. E aí a única solução que eu achei, uma pseudo-solução, era o alcoolismo. Aí chegou um ponto que eu não dava mais minha vida destruindo a minha família, acabando com meu filho, com a minha esposa, tudo. Não, isso não. Procurei ajuda. Arrumei uma clínica, né? Arrumaram uma clínica pra mim, me tratei. Mas mesmo assim a depressão continuava. Aí a solução eu usei 4. É como se fosse o que sustenta uma casa, uma mesa. São 4 pilares. E esses pilares são importantes que eu vou descrever para vocês para escapar, porque para mim foi bom. Eu acho que a todos que fizerem corretamente isso, vocês vão conseguir. Primeiro, análise psicológica. É importante, porque a psicóloga te dá ferramentas para você fugir da melancolia. Atividade física muito importante. Libera a serotonina no cérebro, que é o hormônio da felicidade. Te alivia pra caramba. Medicação. Tomar medicação tem que tomar para controlar. Hoje eu tomo um pouco menos. Já tomei bem mais pesado hoje. Mas com a atividade física e a terapia é importante. E a quarta e a última, muito, talvez mais importante do que todos, depende de cada um também, né? É a espiritualidade. Não importa a religião. Você tem que ter o seu lado espiritual para você entender que a vida, no meu ponto de vista, não acaba aqui. E as pessoas que estão com depressão, eles chegam a um ponto de parece que nada vale, o mundo não tem sentido, só pensa em coisas só. Parece que os teus pensamentos são os seus piores inimigos nesse momento. Então a terapia me ajudou a mandar essa terapia e descobrir de onde que vem esses pensamentos. Ok? Então, uma rápida explanação, falei para vocês, né? Como é uma depressão e como se livrar. Lembrando dos 4 pilares que me ajudou muito. A análise, atividade física, medicação e espiritualidade. Obrigado. Espero que o que eu expus venha ajudar você aí de casa, ok? Até a próxima, se Deus quiser. E Deus com certeza vai querer. A gente que agradece, tá, Eliseu? Obrigada. É tão importante a gente mostrar retratos de vida real. Sim. Quem fala com conhecimento de causa. A gente sabe, óbvio, que entra o psiquiatra nessa história também. Claro. Mas a primeira dica que ele disse ali é vá para a terapia. Hoje, quais são os dilemas que mais perturbam a humanidade na vida? Eu acho que a maior parte das coisas que causam depressão em relação a esses dilemas que tem é que tem muitas opções para as pessoas. E as pessoas têm sempre essa impressão que estão perdendo alguma coisa
E isso começa a colocar ela em situações de frustração durante a vida e elas acham que elas não são mais capazes de entrar na vida. Então a psicoterapia trabalha com um ciclo, vamos dizer assim, que é a pessoa tem um pensamento negativo, que gera para ela um sentimento negativo, que gera outro pensamento negativo, e ela vai se afundando, vai se afundando. Porque nós somos movidos a energia, a sensações. Isso, a pensamento, a emoções, isso vai entrando, e esses pensamentos vão afundando até que um ponto ela fala assim, não tem por que eu viver. E é quando ela chega no ponto que ela opta pelo suicídio. E é por isso que a terapia ela tem esse trabalho muito importante, porque ela começa a trabalhar esses questionamentos. Será que realmente ninguém me ama? Porque quando você começa a trabalhar com a pessoa que sofre, por exemplo, com depressão, você fala assim, mas eu gosto de você, eu sou teu pai, eu te amo, mas você não conta. Mas daí ela conta para outra pessoa e fala assim, não, mas ninguém me ama. E uma coisa que é importante entender nesse ciclo da depressão é que para a pessoa aquilo é real. E diferente do que a gente fale, para ela aquilo é uma verdade absoluta que tem que ser trabalhada aos poucos. E a terapia ela vai mudando essa perspectiva da pessoa para ela conseguir entender que não necessariamente pensamentos são reais. Que pensamentos são só ideias que aparecem e emoções são só emoções. Tristeza, felicidade, angústia, ansiedade, não é nada, não existe um sentimento melhor ou pior. Só existem sentimentos que eles querem dizer alguma coisa. Por exemplo, pode falar. A pessoa, por exemplo, quando passa, né, pelo episódio de alguém que se vai por decisão própria, né, alguém da família, um amigo, um conhecido, ela só se pergunta o que ela podia ter feito para evitar aquele cenário. Que conselhos você tem para dar para quem convive com a pessoa que está angustiada? Quais sinais? Ela sempre vai deixar muito claro quais são as intenções? Ela vai fazer uma ameaça? Ela vai dizer assim, olha, para mim já deu isso aqui, não, né? Para mundo que eu vou descer. Porque muitas vezes a pessoa não tem mesmo forças para dizer, preciso ir para terapia, quero um amparo. Uma coisa que é bem interessante isso que você falou, porque tem uma crença popular de que o suicida não pede ajuda. Isso é uma balela que mata uma quantidade de gente absurda. Isso é maldade falar isso, entendeu? Porque todas as pessoas pedem ajuda. O problema é que elas não chegam para você e falam assim, Vanice, eu tô mal. Ela não chega assim. Ela vai chegar para você do tipo, a gente podia comer uma pizza? Você pode me escutar um pouquinho? Você conseguiria falar comigo mais um pouco aqui? Porque eu tô me sentindo um pouco sozinha. Eu sinto que ninguém me entende. E aí começa a ficar isolada. E essa sensação de ficar isolada causa a ela mais sofrimento e mais sofrimento. E, vamos dizer assim, você não fica feliz num quarto escuro com a janela fechada. Mas uma pessoa que está com depressão, ela acaba se isolando dessa forma e ela começa a ter esses comportamentos que vão afundando ela cada vez mais. É mais confortável para ela ficar ali. É mais confortável. Ela acredita que é. E então, vamos dizer, um conselho, se fosse dar para quem está em casa, assim, para ajudar alguém com depressão, não force ela a fazer grandes passos. Comece arrastando um pouquinho. Então, por exemplo, se ela está num quarto escuro... Vamos para o banho, né? Porque a pessoa vamos deixa para o banho, até de perfeito. tomar banho. Vamos abrir a janela, vamos deixar entrar um pouco de luz nesse quarto. O que você está sentindo? Me explica. Mas será que realmente ninguém gosta de você? Não bote ela contra a parede. Pergunte. Porque as pessoas desvalorizam o poder da pergunta. Se a gente pergunta para alguém, essas perguntas vão levando ela a questionar se a realidade dela realmente é daquela forma. Porque uma das coisas que a gente mais trata na clínica é eu tento tirá-la de casa e ela não sai. Realmente, porque para ela não tem nenhum tipo de prazer naquilo. A gente trata como os medicamentos, no caso que foram dos pilares que ele comentou, porque o objetivo do medicamento é estabilizar a pessoa. Ele não cura a depressão, porque ele estabiliza. É neurológico o problema. É neurológico, é totalmente químico. Então, assim, a pessoa não consegue ficar feliz. E é estranho que quando eu tento explicar grosso modo, eu explico que a pessoa desaprendeu a ficar feliz. Como que alguém desaprende a ficar feliz? Aprendendo, da mesma forma que você aprende a jogar bola. Riso solto. E daí ela dá um sorriso. Não tem aquela foto do vocalista Linkin Park? 40 horas antes, dando risada e ele se matou. Por quê? Porque a pessoa fica feliz. Mas quando ela tem que lidar com as questões pessoais dela, às vezes já está num laço de amargura, num afundo que ela fala assim, eu acho que não dá mais. E aí não dá mais. E vai embora. E a gente tem que estar muito atento a esse tipo de situação, porque, vamos dizer assim, o sofrimento está nos detalhes. E muitas vezes a gente não presta atenção nas pessoas que estão à nossa volta e acha que tudo aquilo é normal, que ficar 15 dias no quarto é tranquilo, que não conversar com ninguém por 30 dias é normal. E não é normal nem para você, por que seria para outra pessoa? E a gente tem que ter esses questionamentos. Não é saudável. Não é saudável. E uma das coisas que ele comentou que eu acho muito legal é que é a atividade física. Hoje em dia, uma das maiores causas de depressão e ansiedade é o sedentarismo. O sedentarismo já passou de ser algo normal para uma doença há muito tempo.
E é uma doença muito séria que prejudica a vida de várias pessoas. Eu sempre comento que a gente sempre fica falando sobre a saúde ser a ausência de doença. E, na verdade, a saúde nunca foi a ausência de doença. Porque se fosse ausência de doença, você não recomendava alguém parar de comer fast food, você não recomendava alguém cuidar com sobrepeso, você não recomendava alguém cuidar da sua autoestima. Porque, na verdade, a saúde é o seu bem-estar como um todo. Social, biológico, espiritual, igual ele comentou. Então, acontece que quando você coloca tudo isso num contexto, você avalia se a sua vida está boa ou não. E, às vezes, uma pessoa com depressão, ela tem a doença da depressão, mas ela não entende que é uma doença. E ela começa a se questionar, por que eu não sou feliz? E talvez ela não é feliz porque ela não sai mais com os amigos, talvez ela não é feliz porque ela não conversa mais com a mãe, talvez ela não seja feliz porque ela está tão arrogante de pedir desculpa para alguém que ela gostava e não consegue pedir. E aí você começa a colocar essas bandejas e essas questões multifatoriais, vamos dizer assim, que uma chegam... circunstância muitas vezes se transforma no gatilho para aquilo ali. Exatamente. E aí depois, mesmo que tudo flua bem, não tem mais sentido, não tem graça, não tem... Quanta gente, né, que olha para outra e fala, meu Deus, mas tem tudo. Não valoriza. Né? E tem uma coisa que é interessante, porque a gente tem que aprender até valorizar as coisas que a gente tem na nossa vida. Porque é um processo de aprendizado. Então, quando a gente aprende a desvalorizar, por exemplo, eu só vejo os pontos negativos no meu dia a dia, a tendência é que as coisas boas passem totalmente despercebidas e não seja nada. Seja, assim, um detalhe que aconteceu lá, mas vamos focar no pneu que furou, que é muito mais importante, entendeu? E a vida da pessoa vai se afundando cada vez mais e cada vez mais. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. Vamos para cima. Deus é o Deus da abundância, é a energia do amor. Ele tem, sim, poder de curar, né? Também foca na espiritualidade e vai fundo. Exato. Obrigada, Giovani. Eu que agradeço, Vanice. Fica pro barrear? Fico sim. Quem ia deixar passar? Aí, garoto.